O nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Strama, diretor de fomento do MEMP, um ministério que acaba de completar um ano. É um prazer tê-lo conosco. Joseph, o prazer é sempre meu, uma alegria a gente estar junto com você, um sindicato tão representativo e parceiro do Ministério do Empreendedorismo, que tem feito muita coisa boa. E agora quero aproveitar logo na abertura, parabenizar o SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria, pelos cursos que estão sendo ofertados para mais de 20 milhões de brasileiros que já empreendem e agora vão poder fazer um curso que facilita a formalização. É isso, gratuito, né? É um curso gratuito, onde as pessoas, basta acessar este site que é do SIMP, ele se cadastra e graciosamente terá acesso ao curso mostrando as vantagens de se formalizar e os procedimentos necessários. Foi um curso que foi oferecido pela UIND graciosamente para o SIMP e para o Ministério. Aquele que quer ser um microempreendedor individual não vai pagar nada para fazer esse curso. Zero. E aí agora que a gente vai poder bater um papo sobre algumas vantagens que o Ministério do Empreendedorismo tem praticado para facilitar a vida do MEI, eu acho que isso tem tudo a ver nesse momento, né? Porque as pessoas vão acabar percebendo que com a formalização só tem a ganhar. Linha de crédito, novos programas, eu acho que tudo isso que a gente pode conversar aqui. Sem dúvida. Agora, o Ministério tem feito um trabalho maravilhoso em várias áreas que afetam diretamente a vida das pessoas, especialmente nos pequenos negócios. O primeiro grande paradigma forte que se quebrou foi a nível de compras governamentais. Dá para falar um pouquinho a respeito? Perfeito. Joseph, eu quero deixar registrado aqui um abraço do nosso ministro Márcio França para toda a diretoria, especial para você, nosso presidente do sindicato, e falar sobre essa questão das compras públicas. É o programa Contrata Mais Brasil, que foi lançado em Brasília, e eu penso que vai ser a grande revolução de compras públicas no Brasil. Sem dúvida. Quando a gente fala aí de contratação de serviços, de pequenos reparos, durante todo esse tempo, ao longo sempre que existiu compras públicas, é processo de licitação, algo muito burocrático. Sim. A partir da formalização do documento, de formalização da demanda, o processo de licitação são no mínimo 6 meses. E aí o que a gente percebeu? Não existia possibilidade do microempreendedor individual participar disso. Claro. A gente sabe que empresas que participam de licitação para vender para órgãos públicos, para prestar serviço para órgãos públicos, tem equipe, né, jurídica, financeira, que cuida dessa licitação. Da burocracia. Essa burocracia. E aí o MEI, ele é o operador, ele é o vendedor, ele é o financeiro, ele é o jurídico da empresa, ele faz tudo. É verdade. Como que vai participar de uma questão de compras públicas? Então o Contrata Mais Brasil, eu divulgo porque é um programa que eu tenho um carinho especial. Ele dá a possibilidade da prefeitura, do governo do estado ou dos órgãos do governo federal contratar diretamente um microempreendedor individual de serviços ou pequenos reparos, serviços de manutenção ou pequenos reparos. Que é fantástico. Perfeito. Agora, essa medida do governo, ela cortou a burocracia. E quais são as obrigações hoje para que esse MEI possa participar? Tá. Olha, nós estamos falando do MEI que tem as ocupações de pequenos reparos e serviços de manutenção. Então nós estamos falando com o pedreiro, eletricista, gesseiro, estofador, técnico de ar-condicionado, enfim, tudo aquilo que for para manutenção ou pequenos reparos, nós estamos falando de 3 milhões de MEIs nessa fase inicial. Então, é um número gigante. Gigante. E esse pessoal que ficava completamente fora da possibilidade de prestar o serviço. Sim. Eu me lembro, Joseph, certa vez eu fui vereador e um MEI me procurou, pintor, e ele disse, olha Marcelo, o que aconteceu? Eu fui contratado pela empresa que ganhou a licitação, vou falar valores aqui não exatos, mas só para a gente ter um exemplo. Ganhou uma licitação para pintar um posto de saúde, era um posto pequeno, por 200 mil, e quem pintou foi o MEI. A empresa não era da cidade, foi lá, contratou o MEI, ele falou, eu que pintei tudo sozinho, e a empresa me pagou 20 mil. Então, além de ter um gasto
10 vezes maior. Muito maior. O dinheiro que circula dessas grandes empresas que participam de licitação, ele não traz desenvolvimento local. Sim. Ele vai para fora da localidade. E agora, essa burocracia que você pergunta, de 6 meses de um DFD, o documento de formalização da demanda, até a efetivação da contratação, nós estamos falando de 5 dias úteis. Olha que maravilha. Um processo completamente simplificado, desburocratizado. Então, a prefeitura, é importante a gente divulgar que os prefeitos também façam adesão, porque o grande êxito desse programa é os prefeitos entenderem o quanto vai dar agilidade para que, na contratação de serviço, é aquele ar-condicionado que fica, às vezes, anos esperando uma licitação. Sim. E pode fazer uma contratação imediata para fazer a manutenção, um estofado em 5 dias. Com um processo completamente simplificado. Então, a prefeitura cadastra no gov.br/Contrata Mais Brasil e no mesmo site, na mesma plataforma do governo, o microempreendedor individual de serviços, e aí a gente pode falar também, a gente dá exemplo de gesseiro, estofador, mas a gente pode falar, por exemplo, de pessoal de filmagem, pode ser contratado para poder cobrir um evento de serviços, né? Então, em até 5 dias úteis, chegam as propostas, o MEI vai se cadastrar uma única vez. Se ele clicar nesse cadastro, que ele aceita receber a proposta por WhatsApp, ele vai receber a demanda do serviço ali e a própria mensagem vai dar a possibilidade dele enviar a proposta pelo WhatsApp, já linka com o site. Quer dizer, altamente simplificado, desburocratizado e abrindo oportunidades para que o microempreendedor individual possa prestar serviço, trazer economia para o ente público e a comunidade local se beneficiar do trabalho. É isso. É um trabalho realmente que rompe barreiras históricas. Aliás, o ministro Márcio França, todo secretário, seu trabalho, etc., tem sido gigantesco na direção dessa desburocratização. Mas não para aí. Vocês têm feito vários outros projetos. Verdade. Vamos falar de um outro? Vamos falar. Vamos falar aqui da regularização das empresas? Ah, bacana. Eu só quero completar, Por favor. Contrata Mais Brasil, Por favor. Nós fizemos um levantamento, Josi, para ver a potência e a possibilidade dos microempreendedores individuais terem acesso a esse serviço. Sim. Nós estamos falando, em 2024, somente de contratação de serviços de manutenção e pequenos reparos que foram para empresas grandes, que participavam dessas licitações, levando em conta governos municipais, governos estaduais e governo federal, foram contratações de 3 bilhões de reais. 3 bilhões? A nível Brasil, de todos os órgãos da federação. E esse dinheiro agora vai passar a ser disponível também para o proprietário os microempreendedores individuais do Brasil. Ou seja, é acesso, é democratização, agilidade, tudo aquilo que você falou, e desenvolvimento local. É dinheiro que circula na economia do local. Fantástico. Eu gosto sempre de dar o exemplo daquele pertencimento também. É o pai pintando a escola onde o filho estuda. E aí, puxa, vou caprichar nesse serviço. E o filho falando, puxa, vamos ajudar a cuidar, porque foi meu pai que pintou. Então, além dessa agilidade, toda dessa transformação, a gente está falando também dessa situação de pertencimento para as pessoas da localidade, que eu acho fantástico, né? Que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas você pediu para falar Isso, da regularização. por favor. Nós estamos com um projeto lá, é um edital que soltou, as pessoas que estão com dívida junto à Receita Federal, é importante entrar no regularize.pgfn.gov.br. Acho que tem como colocar. Claro, está aqui na tela. Aqui na tela, regularize.pgfn.gov.br. É um processo bem simplificado, coloca o CNPJ lá, está com a possibilidade de parcelamento em até 145 vezes, dependendo, tem um valor mínimo da parcela. Claro. Então o total de parcelas é até 145 vezes, com redução de até 100% de multa, juros e encargos legais. Ou seja, uma grande oportunidade para livrar as dívidas dos pequenos negócios do Brasil. Volta ao valor original, sem multa, sem juros, sem correção e 145 meses para pagar. É isso mesmo. Até 145. Até 145. Tem uma parcela mínima ali que tem que ser considerada. Agora, tem mais, né?
Tem mais coisas que estão acontecendo. Conta aqui pra gente antes que acabe o nosso tempo, A gente tem por favor. muita coisa. Eu vou rapidamente mostrar o cartão MEI. Por favor. O cartão MEI, tá aqui, ó. Foi feito em parceria com o Banco do Brasil. Olha aqui, cartão MEI, né? Cartão Elo e Banco do Brasil. Isso, é um cartão especial para o microempreendedor individual. Ele tem um QR Code que acessa o govbr./MEI, que é o portal do empreendedor, onde o MEI ele se formaliza, ele emite a guia DAS, ele emite nota, tudo no gov.br/MEI, sem necessidade de contador, tudo por conta própria, de uma maneira simplificada, que é como exige o Banco Mundial, né? A desburocratização do serviço. Enfim, além da vantagem, anuidade grátis, compra à vista e parcela direto com o banco, juros menores, enfim, uma série de vantagens. Estou correndo para a gente aproveitar esse tempo. Estamos chegando no final. Procred 360, linha de crédito especial para microempreendedor individual e para microempresa. Procure o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, que são os bancos que estão operando. Já em operação? Já em operação. Vantagens, taxa de juros e acesso a crédito? Hoje está em 1,60% ao mês, carência de até 180 dias para começar a pagar e 30% da média do faturamento do exercício anterior para homens, 50% da média do exercício do faturamento do exercício anterior para mulheres. É um incentivo ao empreendedorismo feminino também. Bem, nós queremos parabenizar o trabalho do Ministério, que realmente vem atendendo anseios históricos do MEI, da microempresa, enfim, e nesse um ano fez muita diferença, apesar de todo o trabalho de estruturação, etc., para que começasse a trabalhar. Desejando pleno êxito dessa iniciativa e torcendo para que as pessoas tomem conhecimento desse trabalho brilhante e maravilhoso que o Ministério vem fazendo. Dr. Marcelo Strama, obrigado pela sua participação. Olá! Seja bem-vindo ao curso exclusivo para o SIMP, desenvolvido pela Wind Academy. Passo a passo para sair da informalidade. Meu nome é Roberto Honório e estou aqui para guiá-lo nessa jornada de transformação. Esse curso foi desenvolvido para você, empreendedor informal, que deseja formalizar seu negócio e aproveitar todas as vantagens de ser uma empresa formalizada registrada no Brasil. Nosso objetivo é mostrar como a formalização pode trazer mais segurança, oportunidades e crescimento para o seu negócio. Sabemos que dar o primeiro passo pode ser desafiador, mas com o nosso suporte, você não estará sozinho nesse processo. E ainda hoje, no programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, você vai ver o economista Hudson Besser trazendo importantes informações do cenário econômico. O economista Otto Nogami falando sobre o resgate da relação comercial entre Brasil e Japão. Também esteve conosco o advogado tributarista Mário Franco. Fique com a gente! É de praxe na diplomacia japonesa o imperador receber um representante de Estado por ano. E este ano, 2025, o Brasil foi agraciado com esse privilégio. Aliás, depois de 9 anos. E, curiosamente, o único representante de Estado recebido pelo imperador foi o Donald Trump, lá atrás, em 2019. Em função da pandemia, nesse período de 2020 a 2024, nenhum outro representante esteve no Japão. Então, quando a gente observa esse convite recebido pelo governo brasileiro, ele tem uma componente estratégica muito importante. Porque a pergunta que sempre surge, ou que nesse caso surge, é por que justamente o Brasil, à medida que existem outras grandes economias mundiais com quem o Japão poderia se relacionar muito bem? Ora, sem dúvida alguma, isso significa o restabelecimento de uma relação, não só comercial como de investimentos, que é muito importante para o nosso país. Afinal, nesses 9 anos, nós nos distanciamos um pouco do Japão, começando a privilegiar outras economias mundiais. Com relação ao lado comercial,
Não podemos esquecer que o Japão é o 9º maior parceiro comercial do Brasil. E, curiosamente, nós exportamos commodities para importarmos bens de capital, máquinas, equipamentos e ferramentas. Então, essa parceria é uma parceria que tem um significado muito importante, porque isso pode, inclusive, facilitar a vinda de uma tecnologia japonesa de que nós tanto prescindimos. Um segundo aspecto importante, o investimento estrangeiro direto. A participação das empresas japonesas na atividade produtiva do nosso país faz com que o Japão esteja em 7º lugar. É o 7º maior país que tem um investimento no setor produtivo aqui no Brasil. Então, o resgate dessa parceria talvez facilite a vinda de mais capital japonês para contribuir para melhorar as nossas condições de produção, principalmente no que diz respeito à tecnologia, principalmente quando a gente fala do setor industrial, a famosa tecnologia da indústria 4.0. Entretanto, existe uma preocupação, e daí vem a importância dessa viagem também, que diz respeito ao aspecto empresarial. Uma grande reclamação que as empresas japonesas sempre salientam é a questão da regulamentação da economia brasileira. E não só isso, a insegurança jurídica. Então, certamente, nessa estadia de praticamente 7 dias, com vários ministros na comitiva, isso certamente ajudará muito a aparar essas arestas e fazer com que a confiança sobre a nossa economia seja maior. E isso, então, vai também contribuir para uma melhoria nas nossas condições de produção. Tem um outro aspecto também curioso, a questão geopolítica. Enquanto nós temos esse embate entre Estados Unidos e China, começa a se abrir um espaço muito grande lá no lado da Ásia. E talvez aí esteja uma grande oportunidade para o Brasil justamente se posicionar de uma maneira diferente junto a esses países asiáticos. E, sem dúvida alguma, o aspecto mais importante é a busca de um outro parceiro importante para a economia brasileira. Não só para a economia brasileira, talvez para a sociedade brasileira. Porque a gente não pode esquecer que nos últimos anos, apesar dessa distância, sempre houveram investimentos, principalmente em infraestrutura. E esses investimentos em infraestrutura são extremamente importantes para melhorar a nossa condição estrutural, consequentemente a nossa competitividade. Vamos torcer para que esta viagem seja um sucesso e que isso permita fazer com que a nossa economia possa crescer de uma maneira mais sustentável. Olá, amigos do Simp, tudo bem? Aqui é o professor Hudson Bessa. Vamos falar um pouquinho sobre incerteza hoje, né? Desde que o Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos, a gente vem vendo uma volatilidade. O que é uma volatilidade? Uma oscilação muito grande nos preços dos ativos, e a gente vem vendo também, no caso americano particularmente, que as bolsas estão cedendo, elas estão caindo. O que isso nos indica, né? Como é que a gente lê esse sinal, tá? Esse slide da seguinte maneira: o Trump está muito errático. Você percebe que um dia há um anúncio de tarifas, outro dia há uma... Não, hoje tem tarifa, amanhã você volta atrás, não terá, você coloca um prazo, depois você volta atrás. Tudo isso gera um ambiente de turbulência e incerteza. Nesse ambiente de turbulência e incerteza, que aliás ainda soma uma questão geopolítica, né? Recentemente ele falou inclusive que não vê muito, mas a Groenlândia vai ter que ser nossa. São declarações que geram mais e mais incerteza ainda. Neste momento, né, com esse contexto de tanta incerteza, o que acontece com a taxa de juros? A taxa de juros tende a subir. Porque quando você vai emprestar o seu dinheiro para alguém e você tem uma maior incerteza, significa que você também tem menor previsibilidade do que vai acontecer. Como você tem menor previsibilidade, você tende a pedir o quê? Uma remuneração maior, uma remuneração adicional pelos seus recursos. O que leva, por exemplo, ao crédito a ficar mais caro, porque se você vai emprestar o seu recurso mais caro, o banco vai captar esse recurso e vai emprestar mais caro para a sua empresa. Nessa situação toda, o que pode vir a acontecer com o custo de capital mais caro? Se a taxa americana realmente vier a subir, e já vem tendo alguns sinais de subida, o que pode vir a acontecer? O custo de capital no mundo pode ficar mais caro, porque há uma certa paridade entre as taxas de juros. Se os Estados Unidos aumentar
o custo de capital, a taxa de juros dele, naturalmente os outros países também precisarão aumentar, porque os Estados Unidos é considerado o menor risco no mercado internacional. Se o risco dele é o menor, ele paga uma taxa X, eu tenho que pagar alguma coisa acima de X para captar, no caso do Brasil, o que nos coloca uma dificuldade adicional no Brasil, especificamente, por exemplo, para continuar abaixando taxa de juros. Agora a gente está indo abaixando, né? Para começar um ciclo de redução de taxa de juros. Nesse contexto, maior incerteza, maior taxa de juros, o que a gente pode antever? A gente pode antever que as receitas podem ficar mais difíceis de serem realizadas, ou seja, as vendas projetadas podem acabar não se realizando. Vendas projetadas não realizadas significam receitas menores. Receitas menores significam que você vai ter menos dinheiro entrando em caixa e, por outro lado, você, tendo dívida, vai ter um maior consumo de caixa para pagamento de dívida. Nessa situação, obviamente, sua margem pode cair. Como é que você, nessa situação, pode se prevenir? Você pode se prevenir fazendo planos mais cautelosos e mais cuidadosos, procurando entender as informações, ler o contexto, ler o cenário. Evite tomar uma decisão afobada ou apressada. Não tome decisão onde você não tenha de fato as melhores informações. Gaste tempo, gaste até dinheiro para recolher e analisar as informações para que você possa, aí sim, tomar uma decisão. Na dúvida, espera um pouco, não toma decisão para já. E, mais uma vez, fique o tempo todo atento e seja cauteloso. Esse é, neste momento, o melhor, na minha opinião, a melhor opção que a gente tem. Ande com cuidado e faça seus planos sempre de maneira conservadora. E observe bastante o que está acontecendo. Da última vez que tivemos aqui, falamos sobre a possibilidade de um projeto de lei para a tributação de dividendos, que viria junto com aquela isenção de até o limite de R$ 5.000 para pessoas físicas. Esse projeto já foi apresentado pelo governo no Congresso Nacional, é o projeto 1087 de 2025. É um projeto muito inteligente. Ele cria isenção para as pessoas físicas que ganham até R$ 5.000 e uma redução maior para aquelas de R$ 5.000 a R$ 7.000. São mais ou menos 10 milhões de pessoas que serão beneficiadas com esse valor. Acontece que isso também vai gerar receita menor para a União, né, em face da isenção. Ela precisaria, então, compensar esse valor. Como é que ela fez? O projeto é inteligente. Ele pegou aqueles que ganham mais de R$ 600.000 por ano e impôs um limite de 10% mínimo de imposto de renda para essas pessoas. Hoje, a maioria dessas pessoas são empresários que recebem dividendos das ações que têm na bolsa ou das suas cotas ilimitadas e esses dividendos são isentos, porque a pessoa jurídica já pagou o imposto, né? Mas a participação de 10% mínimo de imposto para essas pessoas que têm uma renda maior é justo e há uma compensação para atingir 10 milhões de pessoas com uma renda mais baixa. Nesse patamar de acima de 600 mil, apenas 141 mil pessoas estão incluídas. Portanto, é uma participação da sociedade pequena comparada com o benefício que isso pode trazer. Além disso, o governo criou um limitador. Se a pessoa jurídica tiver realmente pago efetivamente 34%, não haverá a cobrança do 10% mínimo na pessoa física do seu sócio, o que faz um equilíbrio, já que o capital paga o tributo na pessoa jurídica e o labor, o trabalho, paga na pessoa física, havendo então um equilíbrio de valores. Esse projeto ainda vai ser discutido muito na Câmara e no Senado, e vamos ver os próximos passos disso.